Reunião está sendo gravada. Raíssa, me conta, quais são os seus desafios? Olha, o meu desafio atual agora é eu saber me posicionar melhor, né, no Instagram, definir, meu- definir um nicho, né, para eu conseguir definir melhor um público específico. Na verdade, minha comunicação agora está muito generalista, né, e eu acabo que eu tô alcançando muito designer e também não é o meu objetivo, né, porque fica naquele negócio de ficar puxando trabalho e, enfim. Aí acaba atraindo bastante designer pro meu perfil e eu, tipo, não tenho essa mentalidade agora de estar ofertando alguma coisa para designer. Não acho que seja o meu momento, não acho que eu tenho experiência, mas não é algo que eu tenha formatado ainda para eu estar distribuindo assim conhecimento para eles. E o que que te impede de definir o seu nicho? O que está te travando? Eu acho que eu tô olhando muito para todas as possibilidades, né? Eu tenho pensado em dois em específico atualmente, pensado em arquitetura ou para a área de beleza, mas aí eu teria que nichar bem isso. E mais especificamente, né, em que sentido, qual área de beleza, o que seria, né? Porque eu acho que beleza fica muito abrangente ainda. E mas a arquitetura também eu fico um pouco receosa, que eu fico um pouco com medo de trabalhar com esse tipo de público, porque eles são meio cri-cri, sabe? Eles se acham designer, né? E eu tenho um pouquinho de receio. Eu vou até fazer uma reunião algo mais tarde com uma amiga que eu vou me lançar, né? Eu quero tentar fazer estratégia, tentar não, aplicar as coisas, né, que eu estou aprendendo. E aí eu ofereci para ela fazer o posicionamento dela, fazer a estratégia e fazer a identidade visual. E aí seria um teste também já ir para essa área de arquitetura. E tem um lead específico já para a área de estética, que ainda não fechou, mas vai fechar, só é questão dele organizar financeiramente. Aí eu tenho essas duas possibilidades. Isso, a arquitetura eu pensei mais porque é uma área que eu gosto, que eu acho interessante, mas eu tenho esse receio com as pessoas mesmo da área. Nichar é uma decisão. É, É uma escolha, você vai ter que fazer. Seja para a área da beleza, e mesmo escolhendo por mercado, segmento de mercado, você vai ter que es- escolher mais ainda, tipo, o arquiteto do quê? Sei lá, residencial. Ou arquiteto especialista em clínicas, por que não? Tem também. Ou arquitetos, tem um subnicho de arquitetos bem legais que é legal de trabalhar. Arquiteto infantil, que faz, tipo, escola infantil, quarto de criança. Não sei se te interessa isso, né? Mas tem arquitetos que trabalham só para projetos educacionais, enfim, sempre tem subnichos dentro do mercado que a gente escolhe atuar. E dentro da beleza, a mesma coisa. O que dentro da beleza? A gente escolheu a harmonização, que é um mercado assim crescente. maravilhoso, de verdade. Eu não me arrependo. A gente tá gostando muito, assim, não me vejo mais fazendo outra coisa. É um mercado que valoriza muito a estética, né? Então, o visual. E não, eles são muito carentes de pessoas especialistas neles, inclusive arquitetos especialistas em clínicas de estética. Por quê? Eles têm muitas questões peculiares que é bem do segmento mesmo. Por exemplo, tem a questão da vigilância sanitária. Eles precisam seguir algumas regras, algumas normas. E os arquitetos precisam se atualizar quanto a isso. E, geralmente, o arquiteto que é especialista em clínica é clínica, tipo, no geral, sabe?
clínica médica, clínica odontológica, clínica de harmonização. Mas aí, como ele também não é muito nichado, a clínica de harmonização é diferente ainda da clínica de odontologia, que é diferente da clínica médica. Questões assim de regras mesmo, de normas da vigilância, não pode um monte de coisa. Então, eles são muito carentes de profissionais que entendam o que eles precisam. E trabalhar com eles é muito bom, de verdade. Até se você tiver interesse, é um mercado que ainda é muito carente de profissionais. E se Eu acho, formam todos os dias muita gente dessa área. Está crescendo muito, muito. É um mercado que está em grande expansão. eu tive uma reunião também, até nesse nicho, porque era uma dentista que ela está pensando, quer dizer, ela já fez o curso, né, para harmonização, já fez a especialização, e ela quer focar nessa área, até porque a remuneração é maior, então até tem uma possibilidade também nesse nicho de estar caminhando. Mas como você falou, eu tenho que tomar uma decisão, o que que eu quero fazer, pra onde que eu quero ir. E aí, parte disso, alinhar minha comunicação diante disso. Uma dúvida, quando vocês decidiram nichar, vocês já tinham trabalhado com a área de harmonização, já tinha feito algum tipo de projeto, já tinha feito Tá. muitos projetos? A gente já tinha feito 8 projetos para harmonização. Já fez algum? A gente já tinha, quando a gente decidiu nichar, a gente já tinha mais de 100 projetos feitos. Eu tenho poucos projetos assim solo, porque eu também eu fiquei um tempo, quando eu comecei a fazer identidade visual, eu logo tive uma oportunidade de ficar mais fixa numa agência. Eu acabei entrando numa comodidade. E nisso eu fui fazendo também projetos dentro dessa agência, só que eram muito variados, né? Então eu não peguei clientes específicos, era tipo, era um médico, aí o outro era de, sei lá, de transportadora, aí outro de outra coisa, sabe? Era muita Não, isso coisa variada. acontece no início. Inclusive, eu acho que se a gente não tivesse conhecido o André, talvez a gente ainda ia estar assim, atirando para todos os lados, sabe? Mas depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Então, depois que a gente soube que o importante era decidir, e nicho é decisão. A gente só decidiu. E não é tipo, ai, eu não demorei muito para tomar essa decisão. A gente entrou no mercado em dezembro, dia 8 de dezembro. No início de janeiro, a gente decidiu nichar. Eu fiquei ali um mês quase assistindo muitas aulas. E a gente tomou a decisão num dia à noite em casa cozinhando. Assim, conversando prós e contras de cada área. E a gente sabia que a gente queria nichar por mercado, porque seria mais fácil até a comunicação. É muito mais fácil você se comunicar para um mercado vertical do que para um mercado horizontal. Eles frequentam os mesmos lugares. Então, eu sei que o André ele prega muito para a gente que não precisa ser um nicho vertical, que pode ser um nicho horizontal. Mas eu acredito que é mais fácil a comunicação quando o nicho é vertical. Não só a comunicação, mas a prospecção, porque eles frequentam os mesmos lugares, eles se conversam, né? Eles fazem os mesmos cursos, as mesmas mentorias, eles estão ali numa bolha. Então, se você entrar na bolha, é muito melhor do que essa comunicação horizontal que ainda é um pouco pulverizada, né? Eu acho que ainda é um pouco, acaba ficando um pouco generalista quando você nicha de forma horizontal. Então, é isso, assim, a gente já tinha feito 8 projetos de harmonização, mas a gente poderia ter feito só um, sabe? Não existe certo e errado. Ou nenhum, que nem eu. Então, nenhum eu acho que aí a gente não ia ter cogitado, entendeu? Porque eu Sim. nem sabia que existia harmonização facial até aparecer um projeto de harmonização. Eu não conhecia nada sobre isso. É. Mas se eu não tivesse feito nenhum, talvez eu não talvez não, certeza. A gente não teria cogitado a harmonização. A gente só cogitou
Aqueles que a gente fez projetos e gostou de fazer. Quais foram as áreas que a gente mais gostou de trabalhar? E a harmonização era disparado, que a gente tinha mais gostado. Não pelo mercado em si, mas pelas clientes. Elas são muito queridas, muito amáveis. Elas gostam de ver você apresentando as coisas, elas gostam de ver as possibilidades, elas gostam de ver esse lado, de identidade visual, de estratégia de marca, que é uma coisa que elas não estão familiarizadas. Elas estão muito focadas ali em saúde, porque elas são todas profissionais da saúde, né? Em saúde, em injetar, em não sei o quê, e elas veem esse outro lado. Elas adoram. Elas ficam super encantadas, assim. É muito legal trabalhar com esse mercado. Eu gosto muito. Tu tá quase me vendendo esse mercado para iniciar. E é um mercado que, assim, claro, quem tá começando tá na ralação, tá ganhando pouco, né? Como todo mercado quando você tá entrando. É normal, às vezes você até paga para trabalhar, porque tudo nesse mercado é caro. Tipo, a maca é cara, montar um consultório é caríssimo. Estar dentro das normas da vigilância também não é algo, um mercado barato de se trabalhar. Porém, quando você começa a fazer a roda girar, assim, você começa a ter clientes, meu, o ML é R$ 1.500. Eu tenho cliente que fatura 100 mil por dia. Então, assim, é muito dinheiro, mas claro, sabendo os momentos. Tem a fase zero, você tá ali pagando para trabalhar. Tem a fase um, que você tá ali faturando até R$ 10.000. Aí você vai para até 20, 30. É igual a gente, tá? Não é muito diferente. No começo é ralação, elas estão perdidas, não sabem captar paciente. Elas também passam por esse momento de dificuldade, principalmente quem faz transição de carreira. A gente tem muitos clientes assim. Fui enfermeira a vida toda, trabalhei em hospital, não aguento mais ver gente morrendo, quero trabalhar com uma coisa mais leve, mais feliz, quero trabalhar com beleza. E aí elas fazem a transição para a área da harmonização. Só que é uma outra área completamente diferente. Primeiro elas estavam no hospital atendendo ali na UTI. Agora elas estão num consultório atendendo estética. É outro público. As dores são completamente diferentes. E aí elas se pegam na estaca zero, assim. Tem que recomeçar, é um recomeço. Às vezes elas foram 15, 20 anos. Não só, eu dei o exemplo de enfermeira, mas bióloga. São sete áreas da saúde que podem ser harmonizadoras. Dentista, eu não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, tá? Dentista, biomédica, médica, é, bióloga, farmacêutica, enfermeira. Aí tá faltando mais uma que eu esqueci. Eu acho que fisioterapeuta, se não me engano. Mas são sete. E. Não lembro. Então, muitas fazem a transição, porque elas fazem por exemplo, elas fazem odonto, elas são dentistas. Dentista tradicional de dente, enfim. E aí elas veem na harmonização uma forma de, às vezes, ganhar mais, trabalhando um pouco menos. E elas migram. Só que quando elas migram, elas voltam meio que a estaca zero, porque o público muda. Aí a comunicação delas precisa mudar. É aí que elas precisam da nossa ajuda. Porque elas precisam de um reposicionamento. Elas precisam reestruturar a comunicação, repensar sua marca, seu modelo de negócio. Elas precisam muito da gente. E a maioria faz transição de carreira. Hoje em dia, como a harmonização já está bem pulverizada, quem está entrando na faculdade hoje, às vezes de odonto, de biomedicina, enfim, já pensa, quero ser injetora, quero fazer harmonização.
Mas antigamente não, porque a harmonização é uma coisa muito recente. É uma coisa que veio de 2017, ficou um pouco mais forte. Não é uma coisa assim que é recente no mundo, tá? Ácido hialurônico existe há 30 anos. Botox também existe há muitos anos. Mas não é uma coisa que era tão disseminada, sabe? Até o termo harmonização é relativamente recente. Então é um mercado E bom para trabalhar, que está crescendo demais. como uma dúvida assim, quando você faz a reunião, a primeira reunião assim de diagnóstico, quando a cliente chega para você na reunião de diagnóstico, como é que funciona mais ou menos? Como que ele chega para você? Como que acontece essa prospecção? É ativa com vocês? É, ele já vem por indicação, já tem essa linha, né, de eles chegarem a vocês, não precisa ter tanta essa prospecção ativa. Ó, hoje pouco a gente faz prospecção ativa. Não, não vou dizer que a gente não faça, a gente ainda faz, mas a maioria é passiva porque lembra que eu falei que a gente entrou numa bolha? Quando você entra numa bolha, é tipo um dominó, assim, ó, efeito dominó. Uma vai falando para outra. E elas se conhecem, elas são amigas, elas frequentam os mesmos cursos. Então elas procuram, nossa, quem que fez o seu projeto de identidade visual? Quem que fez não sei o que, seu reposicionamento? Elas indicam muito. Por isso que é importante a gente sempre fazer um bom trabalho e ter sempre os clientes satisfeitos, porque ao mesmo tempo em que elas podem indicar para o bem, elas podem falar, não faça com eles. Sim. Não é bom, fiz, minha experiência foi péssima, e isso é ruim, porque isso vai disseminando também. Ah, fulana falou que eles não são bons, não. Então, assim, tentar entregar realmente sempre o seu melhor. E o melhor a cada trabalho. É uma coisa que eu fiz, né? Eu estava muito preocupada com essa questão da estratégia, de tipo, tem que pegar, tem que entregar alguma coisa para ele, tem que fazer alguma coisa, um documento para o cliente entregar. E aí eu pensei, né, analisei, e em vez de eu ficar preocupada em fazer um documento ou entregar alguma coisa, eu peguei a estratégia em si e utilizei ela para melhorar a entrega do que eu poderia fazer para o cliente. Então, eu não peguei, entreguei uma estratégia para ele, mas eu usei as ferramentas para eu poder fazer uma identidade visual melhor. No início, a gente só sabia entregar a identidade visual. E era o que a gente entregava. A gente começou entregando aquilo que a gente sabia. Não se preocupa em fazer, entregar todo aquele método NAVE, com todas as etapas. Agora, né? Mas assim, vai estudando e vai se unindo a pessoas que possam te ajudar também. Hoje a gente não consegue mais fazer projeto sozinho. São muitas etapas, é muito grande. A gente precisa de mais gente ajudando, mais cabeças pensando e mais mãos também, porque são relatórios, né? Muita coisa para digitar. Então, ao longo do tempo, você vai se unindo a pessoas que vão te ajudando. Se preocupa agora com o que você sabe entregar e você sabe sozinha. E vende isso. Você vai ver que naturalmente o universo vai te trazendo pessoas para te ajudar. Tenta Uhum. entregar, não precisa ser um relatório de estratégia, mas coloca algumas coisas ali na apresentação de identidade visual sobre o público, sobre o comportamento desse público, o perfil desse público, as dores desse público. Tipo, coloca na apresentação de identidade visual alguns pontos estratégicos que você conseguiu mapear. Se é o que você consegue, já tá ótimo, sabe? Era assim que a gente fazia. A gente colocava tudo na apresentação de identidade visual. Tipo, o arquétipo, que era uma coisa que a gente sempre gostou de trabalhar. A gente Eu, colocava na apresentação de identidade visual também. O sobre, eu, assim, sobre a doutora, né? Sobre fulana. Quem é? Um textinho sobre. Ah, a fulana
doutora de tal, é, odontologista, especialista em harmonização facial, ela atua assim, assim, assado, nananã, seu diferencial é tal, sabe? A gente sempre fazia um textinho ali de uma introduçãozinha pequenininha, só para quem é a doutora. E aí, É, aos poucos, vai agregando. eu fiz um pouco disso nessa apresentação. Depois, se quiser, eu até te mando. Eu botei um trecho sobre como que ele chegou, eu botei uma ideia de posicionamento, fez coloquei também, tipo, a plataforma de marca, aquelas questões que a gente tem, né? O público, promessa, Riquíssimo. propósito. Eu comecei a entregar a plataforma de marca agora. Agora. Não, mas tá Depois bem, de mais tá de bem sim. 200 projetos entregues, a gente começou a entregar agora. Mas foi, tipo assim, bem um resumo do resumo do resumo. Mas já é riquíssimo. Plataforma de marca é riquíssimo. A gente demorou para entregar, porque para a gente ainda era algo muito complexo. Conseguir resumir a tal ponto de caber numa frase. Agora, É, eu também fiquei a nessa. prática leva à perfeição. Ainda não acho que esteja perfeito, mas é praticando que a gente vai conseguindo. Mas, ó, demorou. Quantos projetos que a gente já não fez de harmonização para conseguir agora entregar a plataforma? Ah, isso daí me deixa mais tranquila. A plataforma é muito rica. Aí eu botei o arquétipo também. Você até uma dúvida, quando eu estava analisando, eu optei por fazer, quando eu estava pensando, eu usei dois, mas aí depois, quando eu finalizei, eu pensei, não, é um só que seria o ideal. Você acha que dois, um tem diferença? O ideal é ser só um? Olha, vou dar. Fez um complemento, E a segundo. gente vai falar aqui. Eu não sei se existe certo e errado, tá? A gente Sim, começou trabalhando com um arquétipo predominante, até porque a gente achou, se a gente colocar mais de um, vai ser mais confuso do que benéfico. eu É que pensei aí a nisso. gente caiu uma vez numa cliente que não dava para encaixar ela em um arquétipo, porque ela tinha muito de outros dois, que tava muito forte, sabe? Falei, cara, se eu falar que ela tem um arquétipo X predominante, os outros dois tá tão presente também que vai parecer que a Tá gente fez incompleto. errado, sabe? E isso que tá incompleto. Então aí, dessa vez, a gente apresentou três arquétipos. Eu nem lembro quais eram, mas, sei lá, um mago, um amante, com um herói. Não lembro quais eram. E fez sentido para a marca. E aí, quando a gente pegou uma próxima cliente, a gente colocou dois arquétipos, em vez de um ou em vez de três. Aí, hoje em dia, a gente tem trabalhado com mais de um arquétipo. Mas é uma coisa que aconteceu completamente natural. Não sei se existe certo e errado, de verdade. Não sei se, nossa, tem que trabalhar com um. Ninguém se encaixa 100% em um único arquétipo. A gente sempre tem características de outros arquétipos que às vezes faz sentido trazer para a marca. Pode ser que tenha um arquétipo que predomine bastante. Nesse caso aí, é legal focar nesse arquétipo único, mas você vai sentindo de cliente para cliente. Nossa, tem cliente que não dá para encaixar em um porque tá faltando esse outro também. Então, ela é muito a união de dois arquétipos. Tá tudo bem, sabe? Não se prenda a uma regra, faz o que seu coração sente também, o que você acha que é o correto. É a intuição, né? Tudo na intuição, às vezes. Eu acho que era essas questões que eu tinha anotado aqui para te falar contigo mesmo, sobre prospecção, sobre posicionamento, essa questão de eu estar focando agora mesmo no que eu sei, na identidade visual, e vender isso, só que tentar entregar um pouco a mais para o cliente, com o que a gente está aprendendo, né, nas aulas. Você perguntou sobre prospecção e eu só falei como acontece com a gente, mas
eu vou te ensinar a prospectar de forma ativa, foi o que a gente fez no começo, quando a gente também não tinha muito cliente. Mapeia quem você gostaria de atender. Veja todo o Instagram da pessoa, seja, enfim, todas as plataformas que ela usa. Você acha que é um super potencial cliente que você ia adorar atender, que você acha que você consegue ajudar a pessoa a crescer. Monta uma apresentação de parceria. Muitas vezes a gente fez projetos sem cobrar, em troca de divulgação, e em troca de feedback, em troca de poder postar o resultado do trabalho ou o processo do trabalho, e aí de divulgação da parte desse profissional também. Porque por esse projeto vão vir outros. Mas tem que ser um projeto muito assertivo, assim. É uma pessoa que não seja muito pequenininha no mercado, é uma pessoa que tem uma certa influência, que tem, às vezes, até que dá curso para outros profissionais da área, é interessante. E aí monta uma apresentação de parceria, se apresenta, fala que o que que você consegue ajudar ela, tá? Não aponta defeito, não fala, ah, seu Instagram pode melhorar muito. Ai, sua bio tem esse erro e esse erro. Ai, sua comunicação tá genérica. Não aponta defeito, porque ninguém gosta de uma pessoa estranha. As pessoas gostam de receber críticas se vem de uma pessoa que ela conhece, que ela confia. Agora, de uma pessoa completamente estranha, ela só bloqueia, assim, sabe? Então, não aponta o dedo, só fala que seria um prazer enorme você fazer um projeto de marca para essa pessoa, pergunta se ela tem interesse, fala que não vai ter custo para ela, que em troca você gostaria só que se ela gostar, e aí fala disso, se ela gostar do resultado de verdade, que você gostaria de poder postar o projeto e que ela precisa divulgar o seu nome. É isso. E aí você entrega o seu melhor, como se ela estivesse pagando o seu máximo. Funciona, tá? Às vezes que a gente fez isso, vieram vários clientes. Porque aí ela divulgou, aí veio gente procurando, e aí gente pagante, né? Então, muitas vezes a gente também precisa trabalhar de graça, mas é um esforço que a gente faz para coisas boas virem. Então, igual você falou, ah, eu não tenho nenhum projeto da área da beleza ou da harmonização. É uma oportunidade de ter, porque vai enriquecer seu portfólio, e só que seja estratégico na hora de escolher a pessoa. Não escolha uma pessoa que está começando agora, que não tem influência nenhuma no mercado, porque aí ela, enfim, ela tá no mesmo patamar que você. Você precisa de alguém que, tipo, tem uma certa influência. Não precisa ser a top das galáxias, mas você pode pegar alguém que já não é super iniciante, já, enfim, tem uma certa relevância, entendeu? Uma micro-influenciadora. Todas as vezes que a gente fez dessa forma, alguns projetos vieram. E uma coisa leva a outra, tá? Aí as indicações vão crescendo. Aí você já tem mais material para postar também. Boa ideia. Esse é o tipo de prospecção ativa que a gente faz. Parcerias. Entendeu? Vou montar Eu vou, na verdade, tem que mapear primeiro para depois montar a apresentação específica para a Exato. pessoa. Mapeia primeiro. E assim, não coloca, não aposta todas as suas fichas em uma pessoa, porque ela pode falar não ou te ignorar. Então, mapeia pelo menos umas 3 pessoas. Pô, de 3, uma pelo menos vai topar fazer, sabe?
Sim. Só que não, lembrando, não aponta defeito. Não fala sua identidade está horrível, venha fazer outra. Fala que você pode ajudar ela. Potencializar. Fala que vai potencializar o que ela já tem. É, Algo assim. fala, vamos aprimorar a sua comunicação, seja Sim. ela visual, ou, eu não sei se você faz verbal, discurso, narrativa, não sei se você trabalha com isso, mas vamos mapear seu público, vamos ter uma estratégia mais forte, visando o seu crescimento, sua expansão. Fala, é o que ela quer ouvir, ela quer crescer, mas sem ficar apontando, nossa, sua bio é super genérica, sua identidade, meu Deus do céu, horrenda. Dá vontade às vezes, tá? Às vezes eu pego clientes, inclusive tem pessoas assim gigantes no mercado que você vai olhar, tá aquelas frases super genéricas na bio. Genérico, genérico. E você fala, meu Deus do céu, não fez um trabalho de posicionamento até hoje, socorro. É. Mas não Acontece. dá pra gente ir lá e apontar o dedo, entendeu? Entendi. Senão a pessoa pega ranço de você e não vai nunca fechar nada. Porque mesmo as que fecharem a porta para você, as que não te derem oportunidade, não significa que elas nunca te darão uma oportunidade. Elas, às vezes, naquele momento, não é o momento que elas acharam que deveriam te dar um voto de confiança, mas elas vão lembrar de você. O dia que elas precisarem, ou se alguém precisar, ela vai falar, nossa, uma fulana super simpática entrou em contato comigo, oferecendo, eu não quis, mas talvez seja legal para você. Teve muitas pessoas que não fecharam projeto com a gente, mas indicam a gente. Então, saiba que essas pessoas que você prospectar, mesmo que elas digam que não vão fazer, elas ainda vão se lembrar de você. E isso é muito importante. O nosso trabalho é uma construção a longo prazo. Já aconteceu muitas vezes de clientes vir anos depois fechar projeto. Ou de continuar nos indicando, mesmo nunca tendo feito nada com a gente. Acontece. Bem. É. Espero que eu Muito tenha te obrigada. ajudado. Pô, gostei muito. Bom, Deu bastante ideias, assim, bastante clareza. Pô, obrigada mesmo por disponibilizar esse espaço, assim, para estar falando com a gente. imagina. Você deixa eu disponibilizar essa conversa lá para os marcados? Deixa, deixa. Então tá, vou parar aqui de À gravar. vontade.